Para ser pastor, precisa ter bacharel em teologia? Nós queremos responder isso aqui de uma maneira muito clara. Não somos contra aqueles irmãos que fazem o seu curso lá, vão para a faculdade fazer o curso de teologia. Isso não é o caso. No entanto, a Bíblia não diz que isso é necessário. Há uma frase que se diz aí fora que o saber não ocupa lugar. Tu vai estudar, não tem problema nenhum. Mas a Bíblia não mostra a necessidade disso. Aliás, a Bíblia mostra os extremos com relação a isso. Por exemplo, no colégio apostólico existiram homens como Pedro, que era um simples pescador, mas Paulo, que era um homem que tinha uma cultura acima do normal, falava mais de uma língua, tinha um conhecimento de cultura, da própria religião que ele fazia parte, que ele fez parte, que ele era fariseu, do próprio conhecimento da filosofia da época. Era um homem, claro, notoriamente sábio, culto, e Pedro era um homem simples. No entanto, não há nenhuma distinção de função, né, daquilo que um ou outro exercia. Claro que um teve uma linha de atuação e outra, mas todos foram usados pelo mesmo Espírito. Está claro na igreja primitiva. Então, o ministério, para nós, o que nós entendemos é aquilo que está descrito nas cartas de Paulo. Não despreza o dom que a ti, o qual te foi dado por profecia. Então, é aquele servo de Deus que Deus levanta para o ministério, para uma função do ministério. E aquilo na carta do próprio Paulo aos Efésios, mostrando que essa função é no corpo, ou seja, o pastor, há um trabalho onde ele participa, mas há um governo em torno de tudo isso, cujo cabeça é Cristo. São detalhes que estão na palavra. Então, ele é escolhido, separado para uma função, para uma ministração. Vale dizer que nisso não há uma identificação de qualificação. Por exemplo, o ministério não é um título, nem é uma profissão. Isso está claro no Novo Testamento. O ministério é uma função. Então, o pastor, né, ele às vezes ele recebe o nome de pastor, mas ele tem características, às vezes, um tem uma característica diferente do outro, dentro daquilo que o Espírito Santo ensina. Então, na igreja primitiva, isso é muito claro. Não há nenhuma evidência, né, no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, em que esse pastor ou esse ministério tenha necessidade de um preparo acadêmico. Repito, não somos contra, nem tem nenhuma observação a respeito dos irmãos que entram para isso, para que levam, né, vão se preparar no sentido de fazer um curso, fazer teologia ou de fazer uma faculdade de teologia, nada. Repetindo só para deixar claro, a Bíblia não diz que isso é necessário. Quem quer fazer, pode fazer, mas nós cremos naquilo que a Bíblia fala e aquilo que a Bíblia mostra. Então, o ministério é uma operação do Espírito Santo. O ministério é profético pela operação do Espírito Santo. É assim que nós cremos e é assim que nós vivemos. É por isso que nós às vezes afirmamos o seguinte: para nós, no nosso meio, quando a pessoa deixa de ser pastor no nosso meio, aí que há a diferença entre a linha que nós adotamos, que é a linha espiritual de função, como está no Novo Testamento, e daquilo que é acadêmico. Quando você é pastor de uma forma acadêmica, você tem um título, porque você fez um curso, ninguém vai tirar aquilo de você, entendeu? Você foi graduado naquilo ali, entendeu? Você tem um título de uma graduação em teologia, um bacharelado, aquilo ninguém tira. Quando você recebe uma função dada pelo Espírito Santo, como é o nosso caso, aí já não é mais título, não é mais uma
Um bacharelado ali já é uma função delegada pelo Espírito Santo para exercer no ministério. Ali, quando você deixa de exercer aquela função de acordo com aquilo que o Espírito Santo determinou, aí você não é mais pastor. Aqui não, aqui você continuou porque você recebeu o título de um curso que você fez. Aqui não, aqui é uma função dada pelo Espírito Santo. É isso que as pessoas precisam entender, e é isso que nós entendemos, e é isso que é ministério para nós. E por isso que a pessoa que sai do nosso meio, ele não pode dizer que ele é pastor, porque o pastor para nós não é dessa forma. A não ser que ele saia, vá lá e faça um curso e vai se colocar como pastor. Alguma colocação sobre... Eu queria colocar uma colocação aí, Mateus, fazer uma colocação. Lembrando o seguinte, que a questão do pastor, Mateus falou muito bem sobre a questão do pastor, não ser exigido essa formação, e isso aqui é bíblico. Vou dar um exemplo para vocês aqui que estão conosco aí. 1 Timóteo 3, a partir do verso 2, diz o seguinte: convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, homem honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Olha só, hein? Não dada ao vinho, não espancador, não cobiçador de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento, governe bem a sua casa, sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Agora veja só, vai aqui no versículo 6, diz, não neófito. Neófito é o quê? É novo na fé. É interessante o que a Amadeu falou, porque o pastor no nosso meio, ele não chega na igreja, quando está com 6 meses, o anjo é levantado pastor, não. Ele é um homem com experiência com o Senhor, ele participou dos seminários que a igreja presta, os seminários, nós temos periodicamente, ele conheceu a doutrina. Então, a única exigência, o conhecimento que a palavra fala é o seguinte, que ele não seja neófito, ou seja, não seja um novo na fé, novo convertido para ser pastor. E a questão que ele apto para ensinar. As duas coisas que a palavra recomenda, mas nada de... O apóstolo Paulo aqui em Timóteo não recomendou, tem que ter curso A ou B, não sei o quê, não, tem que ter essa experiência que a palavra recomenda, né? Normalmente recomenda isso aí mesmo, né? Eu acho interessante, porque nós temos 2 pontos aí. Quando ele escreve a Timóteo, ele estabelece ali as características do pastor, o que é necessário. Então, o Luiz Eugênio deu aí as características do pastor. Entre elas, ele tem que conhecer a palavra, porque ele vai ter que saber ensinar. E ele vai ter que ser não neófito, ou seja, ele vai ser uma pessoa experiente. Então, ele vai transmitir uma experiência daquilo que ele viveu. Então, é muito mais do que você estudou, é aquilo que você viveu, que você aprendeu, transmissão. Já quando se fala da mensagem da palavra, Paulo, quando escreve em 1 Carta aos Coríntios 2, capítulo de 1 ao 5, versículo de 1 ao 5, ele fala no trecho que diz o seguinte: a minha pregação não consistirá em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ou seja, o preparo do pastor. O pastor pode estar preparado, Paulo era preparado, ele tinha, vamos dizer, vamos dizer assim, o ensino teológico que ele possuía. Mas no momento que ele foi transmitir a mensagem dele não foi fundamentada na teologia, no conhecimento daquilo que a religião ensina, de teologia ou filosofia, mas aquilo que foi a palavra do Espírito Santo. Então, o pastor ser preparado é bom. Ser preparado é necessário, ele tem que conhecer a Bíblia, ser experiente, não há necessidade que ele tenha uma formação acadêmica, se tiver não vai atrapalhar em nada, porém, quando ele for transmitir, ele tem que deixar de lado a teologia, de lado a filosofia e falar aquilo que o Espírito Santo tem que falar. E tem uma coisa também, Alexandre, nós temos aquele versículo de 2 Coríntios 3,6, a letra mata, porque na verdade, e temos observado aí no decorrer dos séculos, é que o cristianismo tem morrido exatamente por causa da letra. É muita letra, essa letra parece que não, mas a letra parece que a pessoa vai tanto para a letra, para querer buscar ali, e atrapalha a operação do Espírito Santo. Então, às vezes, tem que ter como cuidado, nós sempre recomendamos ter cuidado, porque, na verdade, isso, na realidade, bíblica tem ocorrido nos países aí da Europa, dos Estados Unidos, como que as igrejas estão se fechando. Então, agora, faltou doutores em teologia, faltou doutores em letra para poder essas igrejas se levantarem? Não faltou, não. Essas igrejas tinham os maiores doutores de Bíblia, certo? E adiantou o quê? Toda essa doutorite. Não adiantou nada. Então, é o seguinte, na verdade, a operação de Deus na palavra, na vida do pastor, é o mais importante. Essa questão é uma questão muito secundária, e para nós
é como diz aqui o seguinte, ó, o esterco é bom para fazer crescer a planta, mas não alimenta, não é alimento, né? Então, não é coisa para comer, né, para alimentar. Então, o que nós entendemos é que o saber não ocupa lugar, mas a razão demais também pode atrapalhar a operação do Espírito Santo. Às vezes a pessoa vai em tanto aprofundamento que ele quer descobrir coisas que na Bíblia não está falando, aí acaba se complicando. Então, a verdade, nós continuamos insistindo. Jesus levantou os 12 apóstolos. Jesus, se fosse olhar essa concepção, tinha que chamar os 12 fariseus, saduceus, vamos dizer, instruídos da época lá, os melhores de tudo. Não, chamou aqueles homens, e foram os homens que morreram pelo Evangelho, né? Em resumo, é isso aí.